Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto podcast, que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista, às vezes com uma mancadinha, umas chineladas, obviamente tudo, para acordá-los para a vida. Meu nome é Andréia Chociai no meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre essa mulher aqui que vos fala, então aproveita, já me segue por lá. E estamos oficialmente em 2024, no nosso primeiríssimo, quentíssimo episódio já neste ano novo. Hoje é dia 2, pós-recesso, tem gente aí que talvez esteja voltando da praia, pegando aquela fila quilométrica, morrendo de estresse no trânsito. Eu faço sentido contrário, eu acabo sempre voltando quando o pessoal tá indo, mas tem gente que já tá na labuta, que já tá trabalhando desde cedo. E no nosso 33º episódio, que eu errei. Episódio passado eu falei que era o 33, mas o 33 é esse. Vê-se que a parte André engenheira realmente ela tá ficando cada vez mais enterrada. Eu e os números, assim, a gente tá fazendo o que a gente sempre fez. Os números lá e eu aqui. O que eu gosto mesmo é da leitura, é da literatura. E hoje... hoje a Chinela vai cantar. Hoje é daquele episódio de Chinela cantante. Porque meu papo aqui hoje é com quem ainda se importa demais com o que os outros pensam, com o que outros falam, com o que outros até inventam sobre você. E eu achei extremamente pertinente trazer isso neste momento, principalmente depois de um acontecimento. Não sei quando você vai estar ouvindo este episódio, mas há uma semana e meia, uma menina tirou a própria vida por conta de boatos que inventaram que ela estaria tendo um relacionamento com o Whindersson Nunes através de uma página de fofocas. E acho muito pertinente a gente falar sobre essa facilidade que talvez as redes sociais tenham trazido, sabe? Das pessoas falarem sobre a gente. Porque antigamente, veja bem, era bem mais difícil você saber o que as pessoas pensavam. Principalmente quem conhecia você muito pouco, ou malemate conhecia, ou te conhecia pela lente de outra pessoa. Uma vez eu escutei uma analogia que eu achei fantástica para o fato das redes sociais e essa coisa do falar dos outros. Antigamente, aqui novamente eu estou mostrando como eu sou realmente adulta. Talvez as mais anos 80 vão lembrar da sua adolescência, da tal da revista Capricho. Confesso pra vocês que eu não sei se essa revista existe ainda, mas eu me lembro que, olha, a revista Capricho, eu acho que ela era os blogs, depois que vieram na sequência, então era o local onde a gente sabia dos famosos, onde a gente sabia de moda, onde a gente fazia teste. Eu amava essa revista. E a analogia que eu escutei foi exatamente essa. Quando você abria a tua revista, Capricho, e você via lá, por exemplo, uma reportagem com, sei lá, Débora Seco. Você vê lá uma famosa, uma atriz. Vamos supor, eu não gostava da Débora Seco. O máximo que eu podia fazer contra a Débora Seco, na época, o que ia ser? Eu pegar uma caneta e desenhar um chifrinho, um bigodinho nela, desenhar se ela estivesse sorrindo, pintar um dos dentes. Hoje, eu consigo ir na página da Débora Seco, onde ela supostamente é quem gerencia, quem lê os comentários, directs e afins, seja TikTok, seja Instagram, Facebook, anyway, e posso falar diretamente pra ela o quanto eu não gosto dela. Andréia, mas assim, do nada, não gosto, porque a gente tem essa coisa do, não sei, talvez foi uma fofoca que saiu, alguém que falou, ou eu mesmo não bateu o santo. Só que quando eu olhava na revista, o máximo que eu poderia fazer contra ela era falar, talvez ali no meu círculo de adolescentes, aquela vaca com aquele corpo, enfim, falar alguma coisa dela, ou riscar ela ali na revista. Quando hoje eu posso ir diretamente e falar sobre essa pessoa. Se não pra ela, inventar, espalhar mentiras, espalhar fake news. E
não poderia ser mais real o que acontece hoje através de redes sociais, de grupos de WhatsApp. Não basta a pessoa ela não te conhecer. Ela quer deixar claro as opiniões rasas e talvez até infundadas que ela tem sobre você. E isso é uma coisa que a gente vê muito nas redes sociais. Pessoas que assistem um vídeo seu e aí talvez tenha alguma coisa ali que ela não gostou e ela passa a te atacar e ela passa... outro episódio que a gente teve, acho que foi agora foi mais recente, foi na virada de ano, da Rafa Kalimann, que teve o celular hackeado porque acho que ela não respondeu um direct. E aí o cara hackeou, depois falou que ia soltar um monte de conversa, enfim. Porque a pessoa não foi respondida. Então, basicamente, as pessoas hoje, elas não bastam assim não gostar de você, elas querem deixar muito claro, elas querem deixar evidentes que elas não gostam de você. E aqui, gente, eu tô explanando para redes sociais. Mas já a gente vai chegar lá porque isso acontece num âmbito muito menor. No teu trabalho, na tua família, numa rodinha de amigos. Então hoje, de certa forma, na tua roda de amigos, se alguém tem uma opinião, se ela não gosta de você, se ela tá inventando, se ela tá fazendo uma fofoca sua, vai acabar chegando em você. Porque hoje as notícias elas correm muito rápido e hoje as pessoas falam muito umas com as outras e hoje é muito fácil você falar com as pessoas. Pensa, hoje eu tenho WhatsApp. O WhatsApp tá na minha mão, 24 horas por dia. Então eu posso receber uma mensagem sua 24 horas por dia. A não ser que eu vou lá, desligo a internet, enfim. Que, inclusive, gente, eu tô cogitando muito, assim, tipo, 7 horas da noite desligar a internet da minha vida. Mas não basta, a informação ela vai chegar muito rápido. Então, antigamente, quando eu não tinha isso, ou eu teria que ligar pra pessoa e falar diretamente com ela, ou eu teria que espalhar isso numa roda e depois de muito diz que chegar isso no meu ouvido. Então, hoje, as informações elas rodam muito rápido. E aí sim, de um lado, tem muito esses ataques, ainda falando de redes sociais, tem as pessoas que querem deixar a opinião delas falando, ai, você fez isso que eu não gostei, ai, eu não gosto de você por isso, ai, eu não gosto... A gente viu isso muito nas eleições. Não bastava a gente ter opinião divergente, a gente queria provar que a nossa opinião era melhor, que fulano era burro por isso, que fulano era idiota por aquilo. E de um lado tem aquelas pessoas que... Ai, que bate no peito, que eu não ligo pro que falam, pro que pensam de mim. Aí você vai pegar lá, a criadora de conteúdo, e fala, não, eu não ligo, eu tô blindada, não ligo. Aí você vê, só responde os comentários que é hate, só presta atenção quando tá sendo criticado, só responde ali onde tem comentário de ódio, um monte de gente falando um monte de coisa boa, não valoriza aquela pessoa. Então assim, no fundinho, lá no secretinho, tá abalada, principalmente, gente, por opiniões de completos estranhos. Mas por quê? Por que a gente liga tanto? Por que tem gente que assim liga ao ponto de travar completamente a própria vida? Existe, não sei, talvez uma maneira da gente ligar menos? Ou o melhor que a gente pode fazer é trabalhar firmemente na nossa vida para não ligar nada? Por quê? Por que a gente se importa tanto quando as pessoas falam da gente, emitem uma opinião sobre a gente? Porque eu, você, sua família, seus amigos, o ser humano, de uma forma geral, é um ser social. Por isso, as redes sociais deram tão certo. Porque a gente tem dentro da gente uma ânsia, a gente tem uma inclinação a socializar. Sabe aquela coisa lá na Bíblia? O homem não nasceu para ser só e por isso da costela formou-se a mulher. Não, a gente não nasceu para ser só. Por mais que você queira, como eu, ser um bichinho da caverna, às vezes, sabe? Que eu falei pro Michael que se eu ganhasse na Mega Sena eu ia comprar uma ilha e ia morar sozinha nessa ilha. Sozinha não, eu, ele e a minha cachorrinha, obviamente. Nós, seres humanos, gente, nós somos seres que vivem em bandos, em turmas. E aqui eu não tô falando bandos de 1000 pessoas. Pode ser o bando de 1, 2, 3 pessoas.
E por isso, a gente passa grande parte da nossa vida buscando validação dos outros, uma certa permissão para pertencer a um grupinho, a um clã, a uma ideologia. Lembra? Eu já falei isso num outro episódio aqui, que eu relatei que eu passei a minha visão, como minha autoestima foi ferrada durante a adolescência, porque justamente na adolescência, essa coisa do pertencimento é muito forte, porque até então você é uma criança, você é criado ali no ventre da sua família, então para você é tudo aquilo que importa, o seu pai, sua mãe, talvez ali o seu irmão, um avô que convive ali. Quando você começa a ficar, uma criança vai se desenvolvendo, você vai indo pra escolinha, você descobre que existem outros mundos, outras pessoas, coleguinhas, amiguinhos. E quando você toma realmente uma consciência mais de si, quando você começa a formar suas próprias opiniões, bem ali na adolescência, você quer pertencer, você não quer se sentir o excluído, você não quer se sentir o marginalizado. Até os próprios marginalizados, né, eu sou o diferentão, vai andar num certo bando de outras pessoas que querem se sentir mais à margem, mais diferentes. E isso é muito forte na adolescência, mas muito forte. Eu mesmo falei pra vocês, gente, eu só queria pertencer. Foi a fase que eu mais me perdi. Porque eu cheguei a um tempo que assim, isso é eu que gosto mesmo? Isso é a Andréia mesmo? Ou eu estou fazendo pra pertencer? Pra esse grupinho aqui das meninas popularzinha da minha sala me aceitar no grupo delas. Eu realmente gosto de ser assim? Eu realmente gosto de falar mal dos outros? Será que eu realmente gosto de isolar pessoas? Será que eu realmente gosto de ouvir esse tipo de música? Ou eu só queria fazer o que elas estavam fazendo para pertencer? Para que elas não tivessem algo para falar de mim e me dessem certa permissão para andar com elas. Isso é o que mais acontece na adolescência, por isso eu acho que a adolescência por isso eu não gosto de colocar tudo na conta da criação. Porque quando a gente fala muito hoje, eu sou assim, é só por causa da criação, do meu pai, da minha mãe, tem um peso gigantesco, não tem como, principalmente eu que fiz a psicanálise, Freud trabalha muito isso, dessa coisa, desses períodos que a gente tem na nossa infância, mas eu não consigo separar que também ambientes e outras pessoas ali, principalmente na fase da adolescência, elas contribuíram demais para a pessoa e para as coisas que você faz hoje. Mas, assim como o nome deste podcast é Descobrir Depois de Adulto, a gente tem algumas descobertas pós-adolescência, que é conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, talvez uns menos, talvez uns mais. Essa nossa necessidade de pertencer e a consequente validação do outro, ela tende a diminuir. Ela não desaparece, mas ela pode, conforme você vai ficando mais maduro, diminuir. Tá? Primeiro, porque cada vez mais, cada pouquinho que a gente cresce, cada pouquinho que a gente amadurece, cada merda que acontece com a gente aprende com aquela merda. Cada vez mais a gente vai tendo uma noção um pouquinho mais clara de quem a gente realmente é. E aí, com isso a gente acaba também perdendo um pouco o quê? O medo da solidão. Então você, assim, eu sei quem eu sou, eu gosto dessa pessoa, ou não gosto, estou tratando pra gostar, estou tratando pra mudar, mas você vai perdendo um pouco o medo da solidão. E vai se dando conta que, não, beleza, talvez não seja tão crucial assim fazer parte deste grupo, que talvez existam outros grupos realmente mais parecidos com o que eu gosto ou com quem eu sou. Então, acho que o primeiro passo ali no nosso amadurecimento é ir sabendo quem que você é, do que você gosta, o que você não tolera de jeito nenhum. O que você fez até agora que você não sente orgulho e não quer fazer mais, de quem que você tem que se afastar, de quem que você tem que se aproximar. O que não quer dizer, obviamente, que a gente tem que estar fechado à opinião de qualquer pessoa. Veja bem, vou dar um exemplo muito claro sobre isso. Vez ou outra, eu fico num estado de irritação muito grande. Muito, muito grande. E isso foi sempre. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu tenho um transtorno e trato isso.
Mas além disso, eu sinto que a minha cabeça, ela funciona um pouco mais rápida do que de algumas pessoas. Então, eu não sei se isso veio com a engenharia, de ter, acho que, um pensamento mais lógico, mais analítico, de não me apegar muito aos detalhes. Eu consigo, como que eu posso dizer? Chegar a algumas conclusões, acho que um pouquinho mais rápido e, de certa forma, acabam me irritando quando eu tô tentando explicar ou eu tô tentando falar e o negócio não tá andando, eu sinto que a comunicação não tá fluida, enfim, e diversos outros fatores. Eu também tenho uma hipersensibilidade auditiva, então confesso pra vocês que alguns barulhos que vão ser totalmente ignoráveis pra vocês, pra mim não é, e eu fico muito irritada. Então, eu sou chata. Vamos resumir? Chata. Então, quando eu tô muito irritadiça, o meu marido, com a sabedoria que Deus deu pra ele e o tempo que a gente tem de relacionamento, chega muito calmamente pra mim, não no momento que eu estou mega irritada, mas no momento que eu baixo a guarda e fala assim: tá tomando seu remédio? Porque se não tá precisando. Tá muito irritada. Obviamente, minha primeira reação é sempre pegar o tamanco que eu tenho na frente e enfiar dentro da boca dele até um dentista ter que tirar. É meu primeiro pensamento. Pensar assim, quanto vale manter meu réu primário para não esfaquear ele? Passado isso, eu vou analisar. Bom, o Maicon me ama. O Maicon quer meu bem. O Maicon me conhece. Para ele tá falando que eu estou muito irritada, significa que eu estou muito irritada. E olha que Maicon é uma pessoa extremamente calma, que aguenta os meus estados mais crônicos de chatice. Mas vocês conseguem perceber a diferença? Essa sutil diferença. É uma pessoa que vive comigo há 7 anos. É uma pessoa que passou momentos bons, muito bons, maravilhosos, incríveis, mas ruins, muito ruins, tenebrosos, muito difíceis, o vale da sombra da morte comigo. Conhece os meus sonhos, os meus desejos, meus planos, me conhece no meio da depressão, me conhece no meio da euforia. Obviamente que quando essa pessoa abre a boca pra falar, pra me fazer uma crítica, pra me dar um sinal de alerta, é excelente. Então, não, eu não posso me fechar para a opinião de todo mundo, senão eu vou virar um babaquinha arrogante de achar que eu estou sempre certo, que eu tenho sempre a razão, e aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Uma pena de quem pense assim, porque a vida muda e muda muito rápido. Mas enfim, vocês conseguem perceber a sutil diferença de quem foi que falou isso pra mim? E sabe qual que é o problema? O problema é que, infelizmente, algumas pessoas, elas acabam levando a sério demais. Pessoas que conhecem elas muito pouco. Quando não conhece, ou quando conhece pela lente de outra pessoa, pela forma como outra pessoa pintou ela. E essa pessoa vai lá e, sei lá, critica, fala que não gosta. Tem gente que leva muito a sério, por exemplo, uma pessoa que acaba de conhecer ela e fala assim, não gostei dela. Malemar conheceu, geralmente foi uma impressão inicial e a pessoa se sente muito mal. E eu tô falando aqui de pessoas que às vezes elas travam, elas entram numa paranoia, num que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar, por pessoas que não conhecem elas. Tá, mas vamos lá. Pode ser que seja a própria família, inclusive. Pessoas que se importam demais porque algum membro da família, e quando eu tô falando assim, família, obviamente não tô falando teu pai, tua mãe, a família assim, né? Um tio, um primo, uma pessoa distante. Porque isso aí não faz nada, porque olha, porque o primo não sei o que lá, não sei o que lá. E trava a própria vida. E pode sim, inclusive, acontecer com pais e com mães.
quando a pessoa já não vive mais junto com eles. Eu já vi, infelizmente, de perto alguns casamentos darem muito errado, mas muito errado. Porque um dos dois não conseguiu desvincular a opinião, a importância da opinião de pais, de tios, de parentes. Eu conheci, infelizmente, um caso de uma mulher onde a mãe do marido, ela opinava em tudo. Mas tudo assim, gente, quando eu tô falando assim, eles mudaram pra casa nova e ele comentou com a mãe que ia comprar um sofá X. E a mãe falou, por que você vai comprar nesse lugar? Porque eu sempre comprei no fulano, porque compra lá, porque eu já vou ligar lá, porque eu já quero que ele faça mais barato, que não sei o quê. E segundo ela, era um sofá muito ruim. E eles iam pagar quase o dobro realmente, mas num sofá muito bom, numa espuma muito boa, no modelo que eles queriam, enfim. E o noivo, acho que eles tinham acabado de casar, ou iam casar, falou que não. Que a mãe dele forçou, que já tinha falado com o cara, que o cara já tinha passado orçamento, que ele já tinha mandado fabricar o bendito do sofá. Obviamente, era uma pessoa que não conseguia desvincular de opiniões de pessoas que não vivem mais com eles. Ah, mas é nosso pai, nossa mãe. Mas sabe aquela coisinha lá que tem na Bíblia? Deixará o filho, o pai e a mãe para constituir a própria família? Porque para mim, queridos, a partir do momento que eu me casei, papai e mamãe ficaram lá. Tem o meu respeito, tem a minha consideração, tem lá o meu amor, mas a partir de agora minha família é meu marido, filhos, se tiver, minha cachorra. Isso é, pra mim, André, isso é preceito bíblico. Eles têm opiniões importantes? Tem, mas a partir daquele momento, quem tem uma opinião mais importante? Quem vai viver e vai sentar na pomba do sofá todo santo dia. O tornar-se adulto, gente, ele é justamente começar a impor alguns filtros. E se conhecer de uma forma, gente, que você sempre, a partir dali, vai começar a assumir as suas escolhas. E não se abalar com o que você sabe que você não é. Porque você sabe muito bem quem você é. Por exemplo, esses dias eu postei um vídeo, enfim e tal. Eu já falei, gente, diversas vezes. Eu não tenho a comunicação mais doce, a comunicação mais suave. O meu jeito de falar é um pouco mais direto, mais objetivo. Quando eu vou falar de alguns temas, eu realmente falo mais inflamado. E tá tudo bem você olhar e falar, nossa, não gosto. Eu gosto de uma pessoa que fala mais suave. Eu não gosto. Eu não me identifico com pessoas que falam muito mansinho. O que não quer dizer que eu odeie a pessoa por isso. São comunicações e comunicações. E uma vez eu me lembro que chegou um cara e ele me mandou, eu acho que foi no comentário, foi no dia, enfim. E ele mandou, não gosto da forma como você fala, é muito agressivo. Deus que me livre. E na hora, antes da primeira reação que a gente tem, que é a vontade de bater, de reagir, a primeira coisa que eu faço é aplicar o filtro. Esse fulano, ele me conhece? Gente, uma coisa é você me acompanhar em todas as redes sociais, ver muitos vídeos meus, alguns stories e falar, eu conheço a Andréia. E o Maicon, por exemplo, convive comigo que me conhece. Meus melhores amigos, Daniel, Thiago, chegam pra mim e falam, eu conheço a Andréia. Então temos, veja bem, conhecer e conhecer. Essa pessoa que está falando algo sobre mim ou sobre você te conhece, mas conhece ao ponto de entender o viés, entender de onde você veio, entender a sua história, entender por que você é assim. Primeiro filtro. Segundo filtro, ela vive com você? Conhece tua rotina diária? Não mora junto, mas é aquela pessoa que sabe exatamente o que tá passando na tua vida, que você abre ali o WhatsApp, tá sempre ali nas conversas ali meio por cima, que é uma pessoa que geralmente, sabe aquele compartilhar um meme na internet, sabe aquelas 4, 5 primeiras pessoas? Tá ali? Qual a relevância dela na sua vida? Então quando essa pessoa falou pra mim, qual a relevância desse cara na minha vida? Gente, eu nunca
vi na minha vida, mais careca, mais cabeludo que fosse. Nunca vi. Claramente não me conhece, muito menos vive comigo. E em seguida, tá, apliquei esse filtro, então na hora, apesar da minha vontade de reagir e falar você é um babaca inconveniente, eu simplesmente ignorei. Bloqueei, deletei, nem me lembro o que eu fiz. Mas existem as pessoas que ainda me conhecem, convivem comigo, pode ser uma pessoa do trabalho que me conhece relativamente e tal, mas convive ali comigo. E fala algo sobre mim. Aí é quando eu me conheço a ponto de falar. Quanto de verdade tem nisso que ela falou? Porque quando o sujeitinho lá falou assim, eu acho o seu jeito muito agressivo, bingo, acho que é um pouquinho agressivo sim. Um jeito mais direto, um jeito mais firme. Para algumas pessoas vai soar agressivo, para outras vai soar direto e objetivo e firme. Tá, então não tá errado. O problema ali foi quando ele falou, não gosto de você, você é ameaçador, alguma coisa. Eu não me lembro certo como é que foi, tão irrelevante. Ainda, eu vou analisar quanto de verdade tem nisso. Se for completamente mentira, não tem como se levar a sério. Não tem como. Segundo, essa pessoa ela tá falando, mesmo que te conheça, conviva com você, ela tá falando com amor ou ela tá falando com julgamento? Porque eu sei exatamente quando o Michael tá querendo me julgar, que ele tá imprimindo a opinião dele, e quando ele tá me exortando no amor. Então quando ele fala pra mim, você tá muito irritada. Ele sabe que eu trabalho com pessoas, que eu trabalho com internet, então eu tenho que me regular com isso. Então ele está fazendo com amor. O que ela tá falando é sobre mim ou é sobre ela? Porque tem muito disso. Às vezes a gente tá passando por tantos problemas, a gente tá passando por tantos desafios, que a gente quer descontar na primeira pessoa que tá ali na frente. Que a gente quer xingar, chutar, criticar, falar mal, apontar. Sabe aquela pessoa que ela precisa apontar o defeito do outro para que não olhe pro dela? Porque se for sobre mim, for realmente, bom, realmente, Michael, eu tô muito irritada, vou ter que dobrar um pouquinho a dose do remédio nesses dias, que não tá sendo muito fácil, tá meio difícil, enfim, tal. Show, é sobre mim, não é sobre ele. Mas se for sobre ele, tem porquê eu absorver isso? Gente, eu não vou dizer pra vocês, assim, é muito bonito tudo isso que eu tô falando, mas não é fácil. Gente, é sério, não é fácil. Você tem que estar chegando assim, ó, num nível muito bom de maturidade. Porque muito jovem, muito imaturo, você não vai conseguir ser tão frio, tão racional ali pra hora que acontece você não esbofetear a pessoa, ficar no ódio. Porque eu tenho, apesar de ser uma pessoa extremamente racional, de ser uma pessoa mais fria, de conseguir analisar a situação um pouquinho mais por fora, eu tenho os meus dias que tudo está me abalando. Tem dias que, infelizmente, eu leio coisas na internet, comentários sobre mim, julgamentos e tudo mais, que me ofende profundamente, mesmo eu sabendo quem eu sou, mesmo sabendo que a pessoa é um estranho, porque tem dias que nós estamos mais sensíveis, e isso não quer dizer que eu não seja. Gente, eu sei que é uma visão que às vezes acaba passando pra vocês, porque teve uma vez que eu postei um story falando que eu tava sofrendo, alguma coisa, eu não lembro o que era, que eu tava meio mal, que eu tava meio depressiva. E aí, automaticamente uma menina veio assim, ela, nossa, não imagino você chorando, você sofrendo. Eu falo, ô meu amor, mas não sou o Robocop, né, querida? Também sinto. Então nessas horas eu tenho alguns modos operantes. Por exemplo, eu me escondo nesses momentos. Então quando eu percebo que eu tô mais sensível, eu não vou ler nenhum tipo de comentário. Nem abro aquela barrinha lá do coraçãozinho, das notificações, nem abro. Vou ocupar minha cabeça, saio um pouco das redes sociais, evito mesmo ficar nas redes sociais para não cair na armadilha de ceder à tentação de responder gente estranha que não me conhece me julgando.
E talvez você esteja passando por isso num grupinho de amigas que até te conhecem, tem relevância na sua vida, mas estão falando o que não sabe, não estão falando com amor, estão falando com julgamento. É muito mais sobre elas do que sobre você. Mas se você não estiver boa para lidar com essa situação, você vai precisar ignorar, você vai precisar se afastar, você vai precisar silenciar. Quando eu estive mal em alguns lugares onde eu estava, que eu sabia que as pessoas estavam me atacando, inventando mentiras, falando muita merda sobre mim, eu me escondi. Bloqueei uma cacetada de gente, silenciei mais uma tantada, não entrava no meu WhatsApp, não respondia as pessoas pra me preservar. Porque o pior erro que existe é você tentar se defender pra hater. E eu tô falando hater aqui da vida real. Eu trabalhei com uma menininhazinha, menina, porque assim, é zero maturidade, infelizmente, olha, fico muito triste que assim, uma dos meus últimos experiências trabalhando com mais pessoas, não tendo a minha empresa, foi ter trabalhado com essa menina. E ali não adiantava, porque sabe aquela pessoa que já fez um pré-julgamento inicial, é melindrosa, ela leva tudo pro ai, tudo contra mim, ai, eu sou uma pobrezinha coitada. Então, tipo assim, e eu caí uma vez na armadilha de tentar me justificar, de pedir desculpa por eu ser quem eu sou. E é uma armadilha, porque era sobre ela. É sobre como a pessoa quer construir a carreira dela, no puxa-saquismo, aí no coitadismo, aí todo mundo que fala meio duro, aquela pessoa que se faz, ai, tadinha de mim, ai, preciso ser protegida. Então, tipo assim, eu caí na armadilha. Porque no fim não adiantou porra nenhuma, a pessoa sai falando de você, faz tua casinha, puxa teu tapete. Então, meus amores, não caiam nessa armadilha de ficar ligando, de ficar se importando. Isto é um exercício diário. Vai ficando mais fácil. Mas nunca vai deixar de ter, porque tem dia que a gente tá mais sensível. Tem dia que o que falam sobre a gente é muito mais pesado. Mas vocês precisam aprender a primeiro aplicar um filtro sobre o quem está falando e o nível de proximidade e importância na sua vida. E em seguida, sendo relevante essa pessoa, o quanto tem de verdade, o quanto é julgamento pessoal, o quanto é sobre ela não estar bem e descontar em você. Para vocês não pirarem, não travarem as suas vidas por causa de outras pessoas. Eu, do fundo do meu coração, espero que se você estiver passando por isso, você consiga analisar mais de fora e dar o devido silenciamento, afastamento, bloqueio se for necessário, para que as pessoas não te prejudiquem com a opinião que é delas e que na maioria das vezes não foi solicitada. Divulguem este episódio, eu sei que é uma palavra que muitas pessoas estejam, principalmente em época de redes sociais, escutar. E eu tenho certeza que vai ajudar para que menos tragédias aconteçam por aí. Um beijo, te espero no próximo episódio.